Meus irmãos, paz do Senhor Jesus, vamos conversar um pouquinho sobre a palavra de Deus, fundamentado no segundo livro dos reis de Israel, e eu gosto de dizer reis de Israel e de Judá. O capítulo é o de número 2, a partir do versículo de número 18. Vamos lá? Então voltaram para ele. Ele aqui é Eliseu. E tendo ele ficado em Jericó, eu vou aqui sublinhando as palavras que eu julgo importante para a nossa compreensão. E disse-lhes: Eu não vos disse que não fosseis? E os homens, grave essa palavra, e os homens da cidade disseram a Eliseu: Eis que boa é a habitação desta cidade, como meu senhor vê. Porém, as águas são más e a terra é estéril. E ele disse: Trazei-me uma salva nova e ponde nela sal. Eu tenho outros vídeos aqui que eu falo sobre isso, né? O poder curador do sal. E lhe trouxeram. Então, 21, saiu ele ao manancial das águas e deitou sal. Então, observe, ele foi lá no manancial e deitou sal nele, lá na raiz, lá na nascente. E disse: Assim diz o Senhor: sararei essas águas, não haverá mais nelas morte nem esterilidade. Então, observe: morte e esterilidade. Ficaram, pois, sãs aquelas águas até o dia de hoje, até o dia que foi escrito pelo escritor do livro, ok? Conforme a palavra que Eliseu lhe tinha dito. Então, subiu dali a Betel. Observe que agora a questão geográfica fora modificada. E subindo ele pelo caminho, uns rapazes pequenos saíram da cidade e zombavam dele. Diziam: sobe calvo, isso é, careca, né? Assim, num termo bem popular. E virando-se ele para trás, os viu e os amaldiçoou no nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram. E daí o texto volta a dizer: 42 daqueles pequenos. Hoje, exatamente hoje, deixa eu botar aqui para a gente não esquecer. Hoje é dia 26 de dezembro de 2025. Um dia após o Natal e um dia antes do meu aniversário. Meu aniversário é amanhã. Amanhã, dia 27 de dezembro, como todos os 27 de dezembro, eu completo aniversário. Meu pai faz dia 28. Minha cunhada também faz dia 27. Olha quanto isso é interessante. Minha esposa, né, faz dia 30, também do mês de dezembro. E ela tem um sobrinho que também faz dia 30 de dezembro. Mas a questão é, esse texto mostra-nos que é hora de separar os homens dos meninos. Eu ouvi essa frase, ouço essa frase desde muito jovem. Minha mãe, meu pai, né, lá quando era adolescente, gurizão dizia: seja um homem, né, seja um homem, rapaz. A pergunta é, Jericó, o texto está dizendo aqui, Jericó, a cidade maldita, só você lá ler Josué capítulo de número 6. Jericó, a cidade do cego. Jericó, a cidade das palmeiras. Jericó, a cidade das muralhas. Jericó. Em Jericó, na cidade maldita, Eliseu efetuou um grande milagre que modifica o quadro trágico dessa cidade. Porém, esse mesmo Eliseu, profeta do Deus Altíssimo, quando chega em Betel, versículo 23, ao invés de ele abençoar, ele amaldiçoa. Então, no lugar da terra maldita, que era Jericó, veio uma bênção. As águas foram
saradas. Já em lugar de uma terra bendita, Betel, casa de Deus, houve morte ao invés de vida. Houve maldição ao invés de bênção. E por quê? O texto diz, porque os homens da cidade de Jericó, foram ter com Eliseu. E como é típico de um homem, ele vem com um propósito. Ele trabalha por necessidade, mas ele também trabalha com propósito a fim de resolver um problema. E Eliseu os sana, os sara. Já como é típico dos meninos, olha aqui os rapazes pequenos, que vivem de maneira leviana, sem propósito, eles vêm com o escárnio de zombar. Ora, meu Deus do céu, está diante deles aquele profeta que tem um ministério de intermediação, típico dos profetas. Haviam 2 ministérios de intermediação no Antigo Testamento, a saber, os sacerdotes, que lidavam com as coisas de baixo, aproximando os homens de Deus, e os profetas, que lidavam com as coisas do alto, aproximando Deus dos homens. Então está diante dele o profeta do momento. E haviam muitos sacerdotes, mas profeta em que Deus confiara a sua palavra era poucos. E principalmente esse Eliseu. Era a boca de Deus, a resposta de Deus para os homens. Ao invés de trazer Eliseu um propósito, como foi o caso de Jericó, trouxeram para Eliseu maldição, escárnio, zombaria. Quiseram literalmente, como se diz, tirar uma casquinha. Então, meu irmão, eu comecei falando aqui da minha idade ou do meu aniversário justamente por isso. Passou a época, passou a hora de ser menino. Quando eu era menino, 1 Coríntios 13:11, fazia coisas de menino. Então, mais do que nunca, é hora de separar os homens dos meninos. Para a nossa tristeza, maturidade não vem com a idade. Tem uns que a maturidade para a nossa alegria chega antes. Tem outros que a maturidade chega depois da idade. E tem outros que parece que ela nunca vem. Então é hora de separar. É hora de separar os homens dos meninos. É hora de criar maturidade. A maturidade, ela traz bênção para uma terra maldita, ao passo que a imaturidade traz maldição para uma terra bendita. E daí? Maduro ou imaturo? Está na hora de separar os homens dos meninos. Que Deus nos ajude a alcançar o nível e o grau de maturidade. Jesus, aos 12 anos, já disputava com os doutores.